sou Edileuza Texugo, bem-vindos ao meu canal. Hoje aqui, mais uma vez, depois de muito tempo, vamos entrevistar o irmão Anderson num quadro anônimo até hoje. Irmão, identifique-se, por favor. Eu sou o Anderson, tenho 38 anos, natural de Manaus, estou aqui na casa da Edileuza Texugo. Satisfação. Muito bem, então hoje o irmão ele vai compartilhar comigo e com você um pouco de suas experiências, de suas histórias, e deixo com ele que ele vai começar com alguma história aí recente ou antiga, não sei, mas vou passar para ele contar alguma coisa para nós. Histórias que eu mais recordo são histórias da minha infância, da minha adolescência. E uma das histórias mais interessantes é que eu era muito perseguido por cachorro, né? Minhas nádegas foram muito mordidas por cachorro. Eu saía para vender tapioca quando eu tinha meus 9, 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade. E todas as vezes eu chegava em casa com a bandeja, chorando, e a mãe me socorria e eu falava, o cachorro me mordeu. Nas nádegas. Nas nádegas. Então, durante muito tempo eu tinha muito pavor de cachorro. E o tempo passou e parece que os cachorros hoje me abandonaram. Acabou esse pânico, esse medo, mas várias e várias vezes minha mãe chegou, a minha mãe me socorreu e eu com as nádegas mordidas por cachorro. Então isso aí ficou na minha memória, né? Como o cachorro gostava de mim, né? Pelo contrário. Ainda bem que não ficou traumatizado, né? Sim. Isso é bom. Pode continuar. Quando criança e jovem, eu era muito chorão. Eu tinha medo e lembro da minha época de férias, a gente sempre nas férias escolares a mamãe levava a gente pro interior, Curari, no Carilo da Várzea. E lá, nesse tempo alagado... É por isso que o senhor gosta do Curari, né? Desde a infância. E aí, tá? No alagado, até lá no Curari, eu tenho cenas assim, hilárias dos cachorros pulando na água para me morder. Né? Sempre com cachorro. Os cachorros me perseguiam na cidade e no interior. E gostava muito do interior porque a gente pulava na água, saía da porta já caía na água, que era alagado, né? Várzea. E é algo que praticamente eu mais gosto, é cair na água. Se eu tiver uma oportunidade de pular na água, para mim eu já ganhei meu dia já. Me diz uma coisa, quando vendia, era tapioca que vendia Tapioca. na rua? Quantos anos tinha? Em 89 eu tinha 8 anos de idade. 8 anos, já vendia tapioca. Vendia tapioca, aí a minha mãe fazia cuscuz também, foi melhorando, vendia salgado, suco. Na Ponta Negra vendia picolé e sempre gostei de pegar um pouco de dinheiro na mão. Que bom, desde pequeno já aprendeu a buscar o seu trocadilho. E histórias assim que envolvem dinheiro, né? Porque os tempos mudaram hoje. Né? Naquele tempo a gente pegava, não tem aqueles carros de rolimã, rolamento, Sim. de madeira. Nós saíamos daqui de casa e ia lá para o CDC da Compensa com um carrinho cheio de garrafões de água. O que é CDC? CDC é o Centro Desportivo da Compensa. E nós lá no CDC, é interessante que lá tinha o sopão e a gente aproveitava para pegar água, né, com os garrafões de água e os nossos colegas todos levavam uma colher no bolso. Eu era novo, ainda tinha meus 11 anos, 12 anos. A gente ia para pegar água, para ganhar um dinheiro e já aproveitava para tomar sopa lá no sopão, né? CDC. E todos os trocados que a gente pegava, coisa de menino, né? Era videogame,
e também para chupar din-din na época. Então, até hoje eu gosto de din-din, porque era aquela época que a gente ganhava o nosso dinheirinho pegando água, 25 centavos na época, um garrafão de água, e a gente alugava 30 minutos, uma hora, né, numa máquina para a gente se divertir um pouco. Então, são recordações boas que eu tenho daquele tempo já. Aqui no nosso Amazonas, din-din, em outras cidades são outros nomes, né? É o sacolé, né? Sacolé em outras cidades, mas aqui no nosso Amazonas é din-din. É o geladinho. Din-din com dinheiro, né? É o geladinho. Gostaria de compartilhar também sobre o bairro onde eu cresci. Na década de 90, Compensa. no bairro da Compensa, nós víamos muita gente se divertindo, crianças se divertindo, adolescentes na rua, brincadeiras de rua, né? Tantas brincadeiras assim, de pé no chão mesmo, aquela interação, aquela interatividade entre colegas foi muito boa. Foi um período também preocupante, porque era a época das galeras, né? A gente via cenas de pessoas brigando também, teçado. Na época quase não se falava de arma, né? De revólver, só era teçado. Era uma época que marcou, mas eu vejo lados bons e lados ruins dessa época. Os lados bons é que a maioria daquelas pessoas que conviveram comigo, a maioria mesmo, são pessoas trabalhadoras, pessoas que têm família, pessoas honestas, pessoas que tiveram sucesso, né? E os que penderam mesmo para o caminho errado, que não mudaram de vida ao longo dos anos, né? Eu lembro de pessoas que já faleceram, mas naquele tempo era um tempo bom. Se for comparar com esse tempo que a gente vive, quase não se falava de drogas na época, quase não se tinha envolvimento com drogas. Agora nesse novo tempo, nessa nova geração, infelizmente muitas pessoas não brincam mais brincadeiras saudáveis como naquele tempo, né? Pessoas jovens que estão sendo seduzidos por jogos, né? Por drogas, que viveram vidas curtas. Então, esse período do bairro, na década de 90, são boas recordações. Tristes também, mas maioria boas recordações. Era uma geração de ouro. Geração dessas que o pessoal já tem os seus 40 anos de idade, de 35 a 45 anos de idade. E cenas assim que eu quero deixar também, lá nessa época, o bairro que nós morávamos era uma mata fechada na época. Né? E a proprietária o bairro todo tinha um dono só. Não vou citar o nome do dono do bairro, mas tinha um dono só. E nesse tempo aí nós morávamos na casa do nosso tio, lá perto, bem na beira do rio mesmo, numa casa. E o meu tio cedeu uma parte da casa para a gente morar. E eu tenho isso como uma lembrança nessa casa. Foi uma vez que o botijão de gás incendiou, né? E estava queimando a parede onde o botijão estava encostado, queimou a parede. E estava a minha irmã e eu se embalando numa rede. Minha mãe estava lavando roupa na frente, né? Chamava de giral, né? Lavando roupa no giral. E eu e minha irmã brincando na rede. E nós não estávamos olhando para trás e vendo o princípio do fogo, né? E depois que nós vimos, foi aquela agoniação, aquela agitação, e todo mundo desesperado com medo da botija explodir. E entrou dentro de casa um vizinho, pegou um lençol, mergulhou num balde de água e abafou o botijão de gás. Apagou o fogo na hora, né? E nós só jogávamos água na parede porque estava pegando fogo, né? Então foi uma cena ali que me marcou, né? Isso foi mais ou menos em 1989. Em 1989 nós morávamos com o nosso tio.
E em 1990 foi o ano que a minha mãe conseguiu o terreno da casa que a gente vive hoje. E ali foi Não tinha rua, não tinha nada, era mato, era... vamos dizer assim, foi uma invasão ali, né? Aí foi o tempo que a gente se estabeleceu ali, mas com medo de sermos desapropriados. Porque a dona do terreno, de do bairro que a gente mora, tinha um proprietário. Ele pagava os tratores e saía derrubando os barracos, né? E a gente mora esses barracos que já são próximos ali já da rua da Ponte Rio Negro já. E a gente pedia a Deus na época para os tratores não subirem para a área onde era o nosso terreno. E a gente, todo santo dia, Senhor, não deixe esses tratores chegarem para cá. E nunca chegaram, né? E nós estamos lá mais de 30 anos praticamente, no mesmo lugar, desde 1990. E nesse período aí, inaugurou, hoje é chamado de colégio militar, né? Mas eu estudei sempre no mesmo colégio. Eu estudei todas as séries, do primário ao ensino médio, na mesma escola. Hoje, eu fui o primeiro aluno da escola. No ano que inaugurou a escola, foi o ano que eu estudei lá. Já concluí o terceiro ano do ensino médio na mesma escola e eu tenho muita recordação dessa escola. Hoje só entro lá em tempo de eleição, né, para votar, mas me dá uma saudade daquela mesma escola. Mas na época dos tempos dos 90 lá, não participava da galera, não. Não tinha. Não corria atrás de ninguém contestado, não. O negócio era brincar de bola na rua. Brincar de bola, eu não brincava de bola no campo, não. Brincava de bola na rua mesmo, com um pezão no chão. E era bola, não era só futebol, era barra-bandeira, que hoje quase não se brinca mais. Acho que é rouba-bandeira. Sete pecado, tinha outras brincadeiras, tacobol. E outra, quando nós fugíamos de casa, a gente sabia o horário que a mamãe ia chegar do trabalho, e nossos colegas e meus irmãos, a gente ia para Beira-Rio. A gente ia, né, era num lugar cheio de pedras, a gente tomava banho lá. Aconteceu muitas coisas boas naquele tempo. E quando marcávamos o horário, sabíamos o horário que a mamãe ia chegar, a gente já estava em casa, como se nada tivesse acontecido. Olha só. Mas ela, sabendo da boca de alguns vizinhos, ela esquentava o nosso couro. Umas boas surras que hoje só são lembranças só. Então, sobre a nossa casa, eu lembro que nós morávamos num quadrado, só num quadrado mesmo, um pequeno cômodo, sem embuço, né? Sem cerâmica, só. E nesse tempo aí, morávamos minha mãe, meus 4 irmãos e o meu padrasto. E teve um tempo que a parede, uma das paredes cedeu, caiu, uma chuva, né? Aquela dificuldade. E interessante que nós dormimos emparelhados, um do lado do outro. Igual a história do irmão que falou também que era o 9 e dormiu tudo na mesma cama. A chuva derrubou essa parede aqui, ó, mas o vento, foi milagre de Deus nesse dia. A parede, ela não caiu para dentro, ela caiu para fora, né? Ela caiu para fora. E nesse tempo aí nós morávamos, a minha mãe tinha marido, que foi o segundo marido dela, que é o pai do meu irmão caçula. E foi um tempo bom, mas o relacionamento não deu certo porque ele cedeu à bebida. Infelizmente a bebida é a causa de muita separação, né? E foi a causa da separação de minha mãe com ele. Mas vivemos ali, depois da separação, minha mãe e meus irmãos só. E ali foi o tempo que eu reclamava, eu questionava a Deus. Eu não estava indo para a igreja, eu era adolescente. Mas eu questionava a Deus, porque as pessoas viviam melhor do que nós. A gente não assistia TV em casa, porque a gente não tinha TV em casa. A gente ia para a casa dos vizinhos,
que tinham mais condição na época, na TV, aquelas TV quadrada ainda de tubo. Botava a latinha do lado de fora, pisava para assistir a Nós televisão fazíamos na casa isso do na casa vizinho, dos né? outros. Mas foi o tempo que todo o trabalho que eu fazia, eu trabalhei numa lanchonete 2 anos, fritando pastel, fazendo sanduíche, e foi todo o dinheirinho que eu fazia, eu comprava. Nesse tempo, que eu não trabalhava de carteira assinada, era só mesmo para alimentação mesmo, né? Para manter a alimentação. Mas depois, quando eu já me convertido, já com 18 anos, Deus abriu portas de emprego de carteira assinada para mim. Eu lembro aí que nós morávamos só num quadrado. Eu trabalhava o mês todo, quando chegava no final do mês, pagamento, pegava aquele dinheiro, eu ia no material de construção, na loja, comprava o que eu tinha de comprar, pegava a nota fiscal e trazia para casa. E todo mês eu fazia isso. Eu não conseguia guardar dinheiro, né? E fazia isso. Passei 2 anos fazendo isso. E foi o tempo que eu saí desse trabalho de carteira assinada, que eu passei 2 anos. E eu peguei todas as notas fiscais, né? Aproveitei a minha rescisão, meu pagamento, né? FGTS, e fizemos a casa. Fizemos por etapa a casa. Fizemos a alvenaria toda, fizemos a laje da casa e ficou sem embusto e sem cerâmica. E Deus abriu outra porta de emprego numa empresa melhor. E trabalhei durante 1 ano e meio somente nessa empresa, porque veio um tempo de crise e 70% dos funcionários foram desligados na época. E foi um período só, como eu falei em momentos anteriores. Foi um período que Deus me abençoou ali. De lá, terminei a casa. Agora a casa não era mais um cômodo só, era uma casa já com 3 quartos. Na época, 2 banheiros. Hoje tem 3 banheiros embaixo, né? Mas na época só tinha 2 banheiros. E as coisas foram progredindo, foram prosperando. Mas por quê? Por que essa prosperidade? Porque eu não tinha ligação com vício nenhum. Então, tudo que eu guardava, Deus abençoava. E hoje essa mesma casa já não é de 1 piso, é 2 pisos. Foi todo o esforço do meu trabalho estar ali, né? E não só do meu trabalho, mas do trabalho do marido, de um terceiro marido que minha mãe teve, né? Que me ajudou muito. Nós fizemos ali, agora está uma casa ampla. Então, lembrar da compensa, eu lembro da casa, lembro da situação que nós vivíamos. E hoje eu vejo que Deus prosperou aquele período. Aquele tempo foi um tempo que passou, né? Hoje nós vivemos novos tempos. E de 6 anos para cá, casei. Minha esposa e eu compramos um mini sítio, né? Uma mini chácara. Essa chácara, esse mini sítio, nós praticamente parcelamos 6 anos. O tempo que eu tenho de casado, a gente pagou, quitamos, graças a Deus. E temos adquirido outras propriedades, sabendo que a nossa pátria ela não é aqui, né? Eu quero que no futuro, na minha velhice, eu não tenha a mesma dificuldade que muitos da minha própria família tiveram, entendeu? Meus tios. Eu quero estar um pouco estabilizado para viver um pouco melhor a minha velhice. Então, nós plantamos para depois nós colhermos. Ouvindo essas suas histórias aí, o senhor meio que pegou a responsabilidade, né? Sim. Sim. De trabalho, de prover as coisas. Sim, depois a minha mãe passou muito tempo separada do meu pai, separado. E depois da separação do meu padrasto, que é o pai do meu irmão caçula, ela passou praticamente desde 1995 até 2009 sem relacionamentos mais, a minha mãe. E foi o tempo que era minha mãe e eu, era como se fosse marido e mulher, né? Para manter a casa, manter os outros irmãos. Eu não sou o irmão mais velho, né? Eu sou o segundo mais velho, mas a provisão
das coisas de casa era minha. Era minha responsabilidade praticamente, né? Eu lembro que eu tinha muito ciúme dela, da mamãe. E essa história aqui é hilária, a história da minha mãe com o marido dela que está na nossa casa, né? Mas nós não temos mais a nossa mãe porque o Senhor já levou para si. Mas essa história é interessante. Em 2009 comecei a trabalhar numa empresa, e foi o tempo que o meu avô adoeceu lá na cidade de Carauari. E a minha mãe, ela falou: meu filho, eu vou cuidar do teu avô até o Senhor até o Senhor curar ou até o Senhor levar. Eu não tenho data para voltar. E ela viajou, ela e meu irmão passaram mais de um ano e uns 2 meses nessa cidade, em Carauari, 8 dias de barco de Manaus para lá. E ela cuidou do meu avô durante todo esse período. E lá Deus não curou, Deus preparou e levou. E nesse período que a minha mãe passou 1 ano fora, eu passei 1 ano na minha casa sozinho. Então, o que nós fizemos? Eu passei uma parede no meio da casa, né? E fiquei morando de um lado, do outro lado eu aluguei para uma pessoa que vocês vão já saber. Aluguei a parte da casa para esse inquilino. Quando a minha mãe voltou de viagem, ela ficou morando comigo numa parte e o outro lado ficou alugado, né? E eu vim saber da boca dos meus vizinhos que a minha mãe, tá, estava namorando com o meu inquilino. Então, foi algo assim que me frustrou, porque esse meu inquilino esse meu inquilino tinha praticamente a minha idade, né? O meu inquilino hoje ele tem 40 anos, né? E eu tenho 38, assim. Então eu soube da boca dos meus vizinhos: olha, tua mãe tá namorando com teu inquilino. Aí eu não acreditei. Aí quando foi, eu não aceitava de jeito nenhum aquela situação, porque a minha mãe é mais velha do que ele, né? A minha mãe que na época, o que é? 2010 praticamente. 2010 pra cá fazem 10 anos, né? Na época a minha mãe tinha 46, né? E ele tinha o que? 30 anos, né? Essa era praticamente a idade deles. Então eu não aceitava de jeito nenhum a minha mãe se envolver com aquele rapaz, né? Aí o que aconteceu? Ele já tinha falado com a minha irmã sobre os dois, já tinha falado com o meu outro irmão, só comigo que ele não falou. Eu era mais resistente, assim, eu não aceitava. Tava com medo. Hã? Ele tava com medo. Resisti muito. E depois, uma certa vez, ela teve a coragem de falar que estava namorando com ele e que iria ficar com ele. Eu querendo ou não, ela ia ficar com ele. Então vai. Aí foi... O que aconteceu? Ela falou assim que ia ficar com ele. Eu falei: olha, aqui não. Aqui não. Ela falou assim: eu vou voltar pro outro lado da casa e eu vou ficar com ele, né? Você querendo ou não, porque eu tenho que também viver a minha vida. Foi o tempo que eu tive que aceitar, né? Fui obrigado a aceitar. E ficou lá. Foi o tempo que ele estava trabalhando numa empresa e ele conversou com ela se eu aceitava a gente fazer uma casa em cima da laje, porque já tinha laje, né? Aí eu não aceitei logo no começo, mas a minha mãe chegou e falou: meu filho, aceita que vocês vão conseguir fazer mais rápido, né? Então eu aceitei, nós nos juntamos, fizemos uma casa, a segunda casa, né? E lá fizemos dois apartamentos para alugar. E ela continuou morando embaixo com ele, com meu irmão, e eu fiquei morando sozinho. Foi o tempo que os anos foram passando, morando sozinho. A minha mãe já tinha uma renda, né, que tinha 2 apartamentos alugados. Foi bom,
foi bom porque, como eu falo, o tempo ele é algo, é uma bênção, o tempo é uma bênção. E foi o tempo que Deus colocou aquele inquilino naquela casa, né, para ficar com minha mãe e até o fim da vida dela. Ele ficou até o fim da vida dela. E hoje eu vejo assim como Deus faz. Deus faz coisas que a gente fica surpreso. E a gente tem que agradecer a Deus pelo tempo. E histórias da minha infância, assim, que eu também... Eu vivo muito no passado, essa é a verdade. Porque parece que as maiores recordações que eu tenho são recordações mais antigas, né? Namorada, eu lembro... Essa aí, assim, eu pulo. Pulo. Eu lembro, contando... Eu estava, acho que na minha quinta série. Na quinta série eu era apaixonado pela minha professora. E na verdade não era só eu, não, era quase todos os colegas lá que eu conhecia eram apaixonados por ela. Ela era muito bonita? Ela tinha 21 anos de idade, né? E nós tínhamos 13 anos de idade. Né? Então, eu já com 13 anos, ela é uma professora jovem, né? Era um tipo de pessoa que quando passava nos corredores... O coração palpitava. E numa dessas aí, eu tentei agradar ela, né? Levava frutas, levava chocolate. Só que o que eu fazia, muita gente fazia. Era super cortejada ela. Mas um dia criou coragem de eu pedir uma chance dela. Ela me cortou na hora, que foi décadas na minha mente esse fora que eu peguei da minha professora. Eu lembro, eu pegava uma bicicleta. Mas também aos 13 anos de idade. Tinha 13 anos de idade. Não podia. Eu lembro que dia de domingo, eu pegava a bicicleta e eu ia bater lá na casa dela. E lá eu abri meu coração para ela. Ela falou assim que não tinha possibilidade dela, sendo professora, se envolver com uma criança, praticamente, né? Mas era uma criança. Ela praticamente perturbou a mente de muita gente lá e anunciou a despedida dela, que ela ia para uma outra cidade. Foi o tempo que muita gente lá, muitos meninos que eram apaixonados por ela foram frustrados, inclusive eu. Posso falar o nome dela? Não. Não? Não pode. De repente, né? De repente ela viu o vídeo, né? Mas tá bom. Não pode. Não esqueci o nome dela, também, tá aqui na mente ainda. Hoje, antes e hoje também era considerada pedofilia. A mulher com 21, com 13, não dá, gente. Sim, é verdade. Professora ainda, né? É verdade. Então... Tinha esquecido desse detalhe. Mas marcou o coraçãozinho, né? Quebrou o coração dele, olha só. Um dos meus primeiros amores não correspondidos. Foi pá! Foi um nocaute ali. Mas já passou o tempo, já passaram os que mais de quase 30 anos, né? Já estou recuperado disso já. Isso só são histórias agora. Que bom que tá recuperado. Se não tivesse, né? Poxa, seria preocupante, olha. Desculpa, mas tá certo. Mas tem bastante lembrança da infância, né? Assim, família. Sim. História assim, de família, assim, que marcou também, assim como a professora marcou o seu coraçãozinho, né? História de família que marca. Histórias de família. Sim. A minha maior ilustração de família é a minha própria mãe. Minha mãe, eu tenho muita recordação dela pela presença dela com a gente, né, com os filhos. Lembro assim que a mamãe saía para trabalhar, mas deixava tudo organizado pra gente. A gente era o Janderson, que era o mais velho, meu irmão mais velho, ele cuidava da gente. E Deus, né? Era preciso ela sair para trabalhar para poder nos manter. E nesse período aí, a gente vivia de casa em casa, morava alugado um tempo aqui,
morava alugado em outro bairro. E a gente foi sendo criado com o esforço dela, né? E também pela graça de Deus, assim. Eu lembro nesse período, assim, o esforço dela de estar com a gente num domingo, levava a gente, tudo jovem, tudo criança ainda, para ir sair no parquinho, né? Sempre brincando de bola com a gente. A oportunidade que ela tinha de estar com a gente, isso via assim, eu recordo a força de uma mãe, né? Porque ela nos criou só, né? Sem pai, e então os exemplos dela me moldaram para eu ser o que eu sou hoje, né? E uma das cenas que eu nunca vou esquecer, né? Eu já era adolescente já, a minha mãe ia trabalhar durante o dia, e nesse tempo aí a gente não tinha financeiramente a gente não era bem estabilizado, né? Ao ponto de ela trazer o almoço dela e dividir com os 4 filhos. Isso aí ficou na minha mente, né? E uma cena que também me marcou também com relação à minha mãe foi ela foi para o trabalho a pé de um bairro, né, da Compensa para o São Jorge, a pé. Ela ia a pé para deixar o dinheiro pro pão pra gente. E numa dessas idas e vindas dela, ela foi descer uma escada que dava numa rua e lá ela caiu, chegou toda ralada, né? E voltou em casa, trocou uma outra roupa que ralou o joelho, cortou a calça. E perguntei dela o que aconteceu. Ela falou, né, o que tinha acontecido. E isso doeu meu coração naquele tempo. Então, são coisas assim que me marcaram, né? Eu posso dizer que eu não fui criado com um pai, mas tive uma mãe que foi tudo assim, né? Um exemplo de pessoa para minha família. E todos os meus irmãos são pessoas de bem, porque viram um exemplo nela. Então, se eu for definir uma palavra para mim, a palavra é mãe, né? Amor. E isso eu vou guardar. Eu espero um dia ser tão generoso e tão bom como ela foi. Hoje eu não tenho mais ela está com Deus. E seu pai? Seu pai já é morto, é vivo? Meu pai é vivo, meu pai. Mas o meu pai foi um instrumento de Deus para que eu estivesse hoje aqui. Certo. Mas todo o cuidado foi dela, né? A minha mãe se separou do meu pai, eu tinha meus 4 anos de idade, né? Então, eu não tenho lembrança do meu pai assim. Eu conheço ele, mora em outra cidade, mas não teve aquela ligação, né? Não. Então a gente já foi totalmente dependente da mãe. Entendeu? Meu pai é vivo e já depois da morte da minha mãe, eu vi mais ele do que praticamente o tempo todo de vida dela, né? Mas eu ainda pretendo vê-lo mais ainda, né? Porque hoje eu não guardo mais mágoas, né? Eu lembro de tempos que eu guardava a ira do meu pai, porque não mantinha o necessário, né? Comida, roupa, né? E isso eu cobrava isso. Eu questionava a Deus, por que, Senhor, esse homem não nos ajuda? Mas eu agradeço porque Deus deu força dobrada para ela nos ajudar. Mas hoje não guardo mais rancor, mágoa do meu pai. Isso é importante, não guardar rancor, nem mágoa. Isso prejudica. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. O senhor é o? Eu sou o segundo. Segundo. Tem um mais velho, a diferença de idade é 2 anos só para mim. A diferença de idade minha para minha irmã também é 2 anos. E o caçula, a diferença é 8 anos. Eu tenho 38 anos. A sua mãe é daqui mesmo? Minha mãe de Manaus mesmo? Minha mãe nasceu no interior, aqui no registro dela de identidade está como se fosse o Iranduba. Ela nasceu. Mas segundo o que ela falava,
Mas segundo o que ela falava, não foi no Iranduba, foi em outra comunidade que ela nasceu. Mas foi criada o tempo todo aqui em Manaus. E também parte dela no Carauari. É um município que de barco é 8 dias de barco. Nossa, é muito tempo de barco. E graças a Deus, eu nasci no bairro que eu moro. E o bairro é? Compensa. Compensa. Nasci na Compensa e moro até hoje na Compensa. Quantos anos já? Eu tenho 38 anos, né? Há 38 anos atrás eu nasci na Compensa, mas a partir de 1989 que a gente veio morar na Compensa. Eu só nasci no bairro e eu morava na Zona Sul, né? Educando, Escola Oliveira Machado, naquele período, naquele tempo. Mas a minha vida toda no bairro da Compensa. Compensa muito tempo, né? Tem mais vínculo com a Compensa do que com o pai dele. E histórias assim da minha casa, eu vejo assim que o que mais marcou assim a nossa vida mesmo, os meus irmãos, ver o exemplo de vida que a dona Nazilda representava, né? E eu lembro quando eu tinha meus 12 anos de idade já, eu tinha um vizinho que morava na frente da minha casa, na verdade nos fundos, né? A minha casa é aos fundos da casa dele. E ele é pastor de uma igreja batista, e ele sempre me levava à escola bíblica dominical. Isso já com meus 9 anos de idade praticamente. E eu ia muito, gostava de ir para a escola dominical. Foi lá que eu aprendi a memorizar os livros, né, da Bíblia. E competição, tinha muita gincana bíblica e eu era muito competitivo naquele tempo, né? Hoje eu sou menos, mas naquele tempo eu era muito competitivo. E eu comecei a ouvir ali naquele período a respeito de Deus, né? E ficou marcado na minha vida, mas quando eu completei 12 anos, eu não queria mais saber de igreja, né? Foi o tempo que tinha aqueles, eles chamavam de showmício, de político, né? Campanha, na época de campanha eleitoral, e os políticos levavam bandas, quadrilha de ciranda, para fazer as propagandas deles. E nesse período aí, eu comecei a me envolver com música, né? Com dança. Né? Mas dança da igreja? Não, da igreja não. Secular? Secular. Foi o tempo que eu comecei, eu praticamente fiquei viciado em música secular. Dança, né? Em dançar. Aqui em Manaus, nós temos o Boi Bumbá. Eu gostava muito do Garantido e Caprichoso, e eu ia para esses ensaios e fui me envolvendo. Eu fui me envolvendo com... Não consigo imaginar dançando. Fui me envolvendo com outras músicas, né? Não consigo. O pagode, na época tinha até lambada, que hoje quase não se ouve falar mais. Só lambada nos lombos. Só lambada nas costas. Então foi o tempo que eu nesse período aí, eu ia para as festas todo final de semana. E eu era adolescente ainda. 12 anos? Não, os 12, 13, 14, meus 15... Eu só pisei o pé no freio com 18 anos de idade. Que foi o tempo que Deus teve um encontro comigo. Certo. E que bom, né? Deus teve um encontro comigo. Deus mudou a minha cultura, né? Porque a minha cultura era uma cultura que gostava mesmo do mundo, gostava das coisas E houve uma transformação, né? Eu agradeço a Deus, já faz mais de 20 anos isso já. Hoje eu tenho mais tempo já convertido do que desconvertido. Aos 18 anos, então, se converteu. Aos 18 anos eu me converti. Foi interessante que eu estava em casa nesse dia, era uma sexta-feira à tarde,
E nesse tempo aí a gente passava muita escassez de comida, né? Então imagina só, o Brasil já vinha de uma crise já grande já no começo dos anos 2000, já desde 90, da década de 90. Nesse período aí era luxo a gente ter 3 refeições ao dia, né? Mas no nosso, Eu sei como é isso. mas no nosso caso era luxo ter uma refeição por dia, já era luxo, né? A minha mãe desempregada nesse período, e nesse tempo aí eu tava, acho que uns 2 dias a gente não tinha nada de alimento em casa para comer, né? E ela já estava indo à igreja já com frequência, né? E conheceu algumas pessoas, né, no ministério que a gente participava, que era a Assembleia de Deus. E lá ela recebeu um convite para ir para um aniversário numa sexta-feira à tarde, né? E ela me convidou, falou: bora meu filho, vamos lá. Lá pelo menos vai ter o que comer, porque a gente não tinha o que comer, né? E eu fui para lá, não com a intenção de parabenizar a irmã que estava aniversariando, né? A intenção era de encher a pança, né? Tá certo. E foi ali Deus mudou todo o propósito, né? Eu pensava que eu estava com fome de comida, mas eu estava precisando de um alimento espiritual. E ali eu ouvi a palavra de Deus, né, que transformou todo o meu ser. Inclusive eu não quis mais nem saber de comida, né? Passou a fome, eu não me alimentei ali, porque Deus me saciou de um alimento tão mais poderoso que a fome física mesmo já passou. Que nem o brigadeirinho ali, né? Chamou mais passou. atenção. Então, brigadeiro, né? Docinho. O dia mais marcante da minha vida, né? Não posso esquecer, foi o dia 28 de abril de 2000. Eu tinha 18 anos de idade, estava na flor da idade. E naquele tempo, antes dos meus 18 anos, eu pensava que se eu fosse para uma igreja, eu ia para uma igreja depois que eu estivesse velho, entendeu? Tivesse desfrutado, me divertido. Essa era a minha ideia, né? Mas se eu puder aconselhar, né, um adolescente, uma criança, é bom desde já seguir passos diferentes, né, novos rumos. E eu não me arrependo de nada de ter feito aquela decisão. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu agradeço a Deus. Eu sou feliz não porque eu tive tudo ou tive nada. Eu sou feliz porque eu senti que ali Deus colocou o amor dele no meu coração, né? E eu sozinho sou feliz, cercado de pessoas eu sou feliz, né? Deus, ele teve amor por mim. Eu vejo que eu estou vivendo esse amor até hoje, né? Quando eu falo de Deus, como se ele estivesse assim, presente mesmo ao meu lado. E eu não tenho um Deus como uma história, né? Tenho um Deus como vida mesmo. Se ele estivesse presente dentro de mim. E essa foi a data mais marcante da minha vida. E já tem quantos anos? Isso já faz 20 anos já. 20 anos. Eu tinha 18, hoje eu tenho 38. E espero que até meus cabelos brancos seguir o mesmo caminho, esse caminho. Essa é a intenção, né? Ser perseverante. E histórias assim essa foi histórias antes da minha decisão, né? Sim. Mas depois da minha decisão para frente, eu tenho histórias tristes, alegres, mas que todas contribuíram para alguma coisa na minha vida. Então, compartilha essa ou triste ou alegre. A palavra de Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu quebrei muito a cara, assim, por decisões erradas. Mas a minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça para minhas decisões erradas. Ela foi a conselheira, né? Foi a que me corrigia, dizia: olha, preste atenção. Por isso que é importante a gente dar mais atenção ao que os nossos pais falam, né?
Porque, biblicamente, quem ouve pai e mãe vai ter sucesso, vai ter vida longa. E eu vejo que aquelas coisas que ela falava contribuíram para que eu não quebrasse a cara de vez, né? Com relação mesmo até com relação a mulheres, por exemplo, né? A minha mãe, eu era jovem. Quando a gente é jovem, a gente é muito seduzido pelo momento, né? A gente faz coisas que a gente não pensa praticamente, né? E a gente precisa de freio. E quem era esse freio na minha vida era ela. Ela que me freava. Olha, não te envolve, vigia. Era um jovem bem agitado, né? Era um jovem agitado. E o meu prazer hoje é a música. Eu não toco um instrumento nenhum, mas quando eu vejo alguém arranhando um violão, já dá vontade de cantar um pouco, né? E a música, na época que eu não tinha me convertido, o que me marcava era a dança, né? De 18 anos para cá, o que me marcou é música. Eu amo música, a música tá na minha mente, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou cantando, eu estou em algum ambiente, eu coloco uma música para ouvir, e é algo que já é rotina já. Eu tô na moto pilotando, a minha esposa na garupa, ela pensa, mexe comigo, pensa que eu tô falando com ela, eu tô cantando, né? E o versículo na Bíblia que diz que aquele que está alegre, cante louvores, né? Então eu acho que eu estou quase todo o tempo alegre. Que bom. Feliz. Que bom. Que Deus tem falado no seu coração. É verdade. Tem vontade de ser pastor? Pastor diplomado, pastor com certificado, não muito. Não? Acredito que a minha esposa, pelo menos, né, ela fala assim, se a gente fosse itinerante, né, fazendo a obra de Deus itinerante, né, seria assim, ela verifica que ela se sente mais útil, né, sendo itinerante, porque a igreja mesmo, ela não é, ela é externa à igreja, e o pastor, ele é algo, ele é um servo interno, então ele fica mais dedicado à sua congregação, e assim eu vejo assim que talvez eu tenha mais utilidade sendo mais móvel, entendeu? Não sendo imóvel. Mas como falei, eu sempre peço de Deus a vontade dele na minha vida, né? Porque eu tenho certeza que a obra que ele começou, ele ainda há de completar, né? E eu estou à disposição do Senhor, né? Na verdade, ele sabe que eu sou apaixonado por ele, Deus sabe que eu sou apaixonado por ele, né? Eu fico mais sorridente quando falo dele, do nome dele. Ele é o meu maior motivo, o motivo da minha canção é o Senhor. Então, ele conhece meu coração. Eu peço que tantas pessoas tomam uma decisão e depois se arrependem, né? E eu falo, Senhor, se for de ti, marca, confirma, e aqui estou. Eu estou à disposição do Senhor, se for até mesmo para ser desligado de uma empresa, trabalhando já de carteira assinada para fazer o propósito dele, eu aceito. Hoje o senhor trabalha Hoje eu trabalho na Moto Honda, a maior indústria daqui do estado do Amazonas, e já trabalho há 11 anos nessa empresa. Um bom tempo. Um bom tempo. Um bom tempo mesmo. E a Moto Honda foi uma bênção que se abriu para mim. Uma porta que se abriu para mim, e eu agradeço, porque quantas e quantas coisas nós conquistamos porque está empregado, né? Sim. E é tão bom a gente saber que as pessoas conseguiram uma porta de emprego, estão trabalhando, mas eu acredito que também tudo é um tempo, né? Tem pessoas que trabalham numa empresa, passam 30 anos, se aposentam numa empresa.
Mas há casos e casos. Eu acredito que o meu caso não vai ser para ficar aposentado numa empresa, me aposentar numa empresa. E eu sinto isso dentro do meu coração, que o tempo ele tem algo definido, né? Há tempo para todas as coisas, e eu acredito que o tempo vai finalizar um tempo e vai começar um outro ciclo, e eu estou à disposição de Deus a esse ciclo. Certo. E qual é o conselho que o senhor deixa para os jovens, adolescentes, até mesmo para os adultos? Cristãos e não cristãos. Sim, sim. O conselho que eu deixo para você, principalmente, é a obediência. Obediência, porque a obediência é algo que não é pesado para os resultados que ela vai te beneficiar. A palavra de Deus fala, né, sobre uma longa vida, uma vida de sucesso, e ela deixa no rodapé, né, ou como destaque, a obediência. Se você obedecer, você vai... E outra coisa, ser sincero, né? Ser sincero para o homem e ser sincero para Deus, porque tem pessoas que são obedientes às pessoas, aos parentes, aos pais, mas no coração ela tá rejeitando aquilo. Então, ser sincero, porque Deus ele se agrada da sinceridade, né? Seja obediente de verdade, né? Como se fosse para agradar a Deus. Na verdade, a gente sabe que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como se fosse para Ele. Porque se fizermos pensando que é para Deus, a gente vai fazer o melhor. A gente vai querer fazer o melhor. E fazendo esse melhor, as pessoas vão ver isso em nós. Dedicação, vão ver honestidade, vão se agradar de nós. As pessoas vão falar bem de nós. Então, a palavra que eu tenho para deixar para você, jovem, adolescente, seja obediente. Seja obediente e trabalhe, né? Trabalhe, porque a nossa vida ela é individual. A gente vive em meio de família, em meio de amigos, mas o que a gente faz na verdade, no final de tudo, é você e Deus. No final da sua caminhada, no final da sua vida, é só eu e Deus, é só você e Deus. Muito bem, o bom é que todas as experiências, antes de ser cristão e depois de ser cristão, só contribuiu para ser esse homem que é hoje, né? Transformou, né? Sim. Como contribuiu para o bem. Certo. Né? Porque tem pessoas que ainda são ligadas muito no passado, né? Por exemplo, tem pessoas que até hoje passam 10, 20 anos que não conseguem pedir perdão por algo que fez no passado, né? Ainda tem e Deus ele quer quebrar esse vínculo com o nosso passado, quer quebrar, né? Quer que haja esse perdão para que nós venhamos prosseguir a nossa vida bem, né? Porque tudo que as pessoas querem é ser felizes. E hoje o senhor é feliz com sua esposa, tem Amém. sua casa, tem o sítio, Amém. né? Tem os cachorros. Tem mais um empreendimento aí que eu estou sabendo. É verdade. Né? Então, isso quer dizer que a prosperidade está chegando. E o versículo na Bíblia que fala: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Há desejos no meu coração, como também há no coração de vocês, mas alegra-te em Deus, te agrada de Deus, que Ele faz coisas que para os homens é impossível. E Deus, ele tem uma música que está na minha mente, já está com uns 3 dias na minha mente. E o tema da música é Deus proverá. E coisas que estão no meu coração, eu passo para Deus. Porque se é a vontade dele, ele vai realizar. Eu posso falar que é o desejo que eu tenho no meu coração? Pode. Se é um desejo do seu coração, compartilhe. Então, desejo do meu coração, pessoas que possam se identificar. O desejo do meu coração é ser pai ainda, né? Já tenho 38 anos, eu acho que já estou preparado, maturado para ser pai. Tá certo. Porque
Na verdade, eu falo para minha esposa que eu quero que a minha geração não finalize em mim, né? Que as pessoas ainda venham levar o meu nome, o nome da avó, né? E ainda espero, aguardo no Senhor que Ele realize esse desejo do meu coração, né? Esse é o desejo do meu coração. Sim. Né? Mas eu coloco diante de Deus, porque a minha maior felicidade é o Senhor. Né? Minha maior felicidade é o Senhor, mas Deus Deus realiza esses desejos, né, no nosso coração e nos torna mais felizes ainda. Sim. Hoje é pai de Luna e Jaspion. Lembrando que Luna é uma cachorra e Jaspion não tem. Meus filhos são caninos, né? Já é até avô, né? Já é até avô. Já sou de caninos, eu já sou até avô já. Então, eu agradeço essa oportunidade de ouvir essas histórias. Eu aprendo também muito, me divirto também muito com essas histórias. Eu agradeço muito mesmo sua participação aqui no meu canal. E nós vamos finalizar por aqui, mas antes eu vou pedir para ele cantar a música. Vamos finalizar com essa música que ele falou agora, tá? E até o próximo entrevista, até o próximo programa. Ok, mas então ele vai cantar. Vamos cantar um trechinho dessa música, Deus Proverá. Há um violão agora. Não ensaiou antes. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Obrigado. Obrigada. Bye, bye.